Vamos falar dessa treta aí que tá rolando na McLaren, né? E aqui eu me refiro à perda de terreno e supremacia ante-Red Bull, Sim. Verstappen e companhia limitada neste fim de semana, até com relação a outros players aí. A Mercedes com os dois carros à frente do Norris, né? Importante destacar a Red Bull com os dois carros à frente do Norris. O que acontece com a McLaren? É o motor cansado, conforme apontou aqui o amigo no Superchat? Como é que você vê essa questão, Gui? Cara, é difícil, né? Porque a Red Bull trouxe uma atualização esse fim de semana. Funcionou, o Verstappen saiu feliz da sexta-feira, primeiro teste, com um novo componente. Mas a Red Bull já estava bem no último fim de semana, né? Monza foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. A gente esperava uma Red Bull bem, mas não dominante como acabou sendo. Cara, a situação da McLaren é bizarra, né? Eu acho que talvez é um combo de tudo ali, né? Porque o carro talvez tenha encontrado o pico. Vamos lembrar, gente, o crescimento da McLaren é uma coisa muito incomum pelo que a gente tem no padrão da Fórmula 1. É uma equipe que 2 anos atrás era a última colocada no grid. Era uma equipe que era eliminada no Q1. O salto Maus de tempos. performance que a McLaren deu em 2 anos é um negócio absurdo. E querendo ou não, todo desenvolvimento em algum momento encontra seu teto. Talvez a McLaren tenha encontrado dela. Talvez a perda de supremacia tenha sido um pouco isso. Ela chegou no teto do que ela consegue encontrar com o carro atual e a Red Bull está conseguindo resolver alguns problemas e dando uma equiparada de performance. Pode ser isso. Mas você tem também uma situação interna da equipe que, cara, não dá, né? O Stella e o Zac Brown ficam com essa coisa das regras papaya. É impossível que o clima lá esteja tão bom quanto o que o Piastri e o Norris ficam falando nas entrevistas. Eu duvido. Eu boto meu pescoço a prêmio de que tá essa maravilha toda lá dentro. É impossível que nenhum dos dois pilotos não tenha já falado algum tipo de irritação que tenha com isso. Então acho que o clima na McLaren hoje todo é muito ruim. E para piorar, tem essa pressão da conquista do título. Eu acho que quando a McLaren conquistar o título de construtores, vai sair uma parte do peso ali, e aí eu acho que a gente vai ter a chance de ver de fato Piastri e Norris disputando meio que sem medidas o título. Eu acho que Singapura depois vai ser um ponto de virada para a McLaren. É, E aí eu quero ver como é que fica o restante do campeonato. eu já não vejo essa pressão nos construtores, porque a McLaren vai ser campeã cientificamente. A McLaren não vai perder esse Não título. falo no sentido de perder. Eu falo no sentido de que a equipe vem acima dos pilotos. Sim. E a McLaren quer conquistar o título para depois liberar os dois para fazer o que tem que fazer. Nesse sentido. De ela estar segurando um pouco os dois. Eu não acho assim, se a McLaren tivesse sido campeã antes, a pataquada de Monza não teria acontecido desse jeito. Imagina se a troca do pit stop custa um título em Abu Dhabi, seria absolute cinema. O Felipe Acorce manda o seguinte: palma, não priamos cânico. Não priamos cânico. É isso aí. Galera, mandem mais chats. O Thiago França mandou um outro superchat, aliás, McLaren barra Piastri. Nos dê mais 2 DNFs e o Max fazer o resto. Será? Do ponto de vista matemático, mais 2 abandonos aí, a McLaren tendo GPs ruins, o Max, em caso de vitória do Verstappen, né, ele já se aproxima bastante dos 2 pilotos que estão à frente no campeonato. O fator Max Verstappen faz muita diferença, absurdo, diz o Bruno Luiz Alves. Galera, vão participando aqui, registrando também as mensagens dos nossos assinantes, o Joana Costa conosco, Vitor Gato sempre presente, também Isabela Correia. A gente gosta sempre que vocês participem, não se esqueçam dos likes, muito importante. Estamos aqui na bala dos 1.100 espectadores, queremos mais curtidas, hein? A nossa meta de momento é 500 joinhas, metade da nossa audiência, tá mais que tranquilo para chegar em 500 likes. Você que tá com a gente, se puder hypar, hypa, e claro, se inscreva e ative as notificações para acompanhar não só aqui o nosso programa Pódio, mas amanhã às 19 horas o programa Reta Final. McLaren e a sua queda devidamente abordados, acho que é um combo, conforme vocês dois pontuaram, apesar da divergência relativa à ordem de equipe de Monza, mas há aí o outro lado da moeda, que é justamente essa melhora da Red Bull, e muita gente aqui no chat, vejo, mencionando o Lohan Mekies. Como é que vocês veem o impacto aí do cartola francês, substituto do Christian Horner, no resultado e no retrospecto recente do Verstappen, né? Vem de vitória agora, etapa anterior também. Parece a Red Bull um pouco mais tranquila para trabalhar, eu acho que isso faz diferença. A questão do clima ruim na McLaren, você vê do outro lado na Red Bull um clima um pouco melhor. Começa contigo, Fábio. Lohan quis o impacto na Red Bull, claro, o Verstappen dispensa também
maiores detalhamentos, porque o nível de consistência do Max na pilotagem é algo incrível. É que o Verstappen, ele é meio blindado emocionalmente quando tem alguma crise na Red Bull nos dias atuais. Então eu não veria ele tão impactado pela demissão do Horner, pela crise interna que a Red Bull passava e contra a do Mekies. E a Red Bull, com estratégia, a Red Bull sempre foi impecável. Assim, a Red Bull raramente tinha estratégia com ou sem o Horner, com ou sem o Mekies. Então não veria uma melhora tão a curto prazo caso de uma pessoa. Sim, o clima lá deve ter ficado melhor, trabalho mais leve, os mecânicos trabalhando com menos peso, engenheiros, estrategistas, mas do Verstappen em si, eu acho que nessa questão ele tem uma blindagem emocional, ele não leva para a pista o que ocorre na equipe internamente, tanto que ele venceu em Imola tranquilamente, quando estava com aquela crise na Red Bull já explodindo, venceu também, né, em Suzuka. Eu não vejo o desempenho dele tão afetado assim por causa do Lohan Mekies ou da troca dele com o Horner. Não sei se você concorda comigo nessa. Se muda, assim, na hora que ele entrou, já muda alguma coisa. É que tem 2 pontos que a gente tem que falar sobre mudança, né? Quando a gente fala de mudança técnica, a influência do Mekies é zero nesse sentido. Ele entrou faz pouco tempo. A gente sabe que pacotes de atualização, novidades, são planejados com muita antecedência. Então, ainda quando o Horner era o chefe de equipe. Mas eu acho que o fato dele ter deixado o clima mais ameno dentro da Red Bull ajuda. E eu acho que para além do Verstappen, a gente vê isso no Tsunoda. Tsunoda pontua 2 vezes nas últimas 3 corridas e tem hoje a melhor performance dele no ano. 6º lugar é o melhor resultado do Tsunoda no ano, que até então, deixa eu pegar aqui, eram 2 P9s no Bahrein, outro e na Holanda. Na Holanda. Então, assim, melhorou nesse sentido. A pressão é um pouco menor. Inclusive, eu acho que a gente tem que ficar de olho o que o Tsunoda faz daqui para frente. O próprio Marco já deixou claro, né, que a Red Bull precisa ainda de mais algumas corridas para realmente tomar a decisão final. A gente sabe que o Adjar deve subir para a Red Bull, mas ainda tem a disputa Tsunoda versus Lawson pela segunda vaga da Racing Bulls. E hoje a gente viu o quê? O Lawson indo bem e o Tsunoda indo bem também. Então é curioso isso. Será que o Mekies falou, Marco, cala a boca, Helmut Marko, e não atrapalha o Tsunoda? Ele correu com menos pressão? A questão do ambiente eu acho que faz diferença também no resultado recente do Tsunoda. E assim, a gente pode falar que o quali maluco beneficiou o Tsunoda, mas ele em pista hoje teve bom desempenho também. Ele segurou o Norris, ele perdeu a posição pro Lawson, mas eu daria mais mérito pro Lawson do que um erro do Tsunoda. Então ele mostrou consistência em pista, não foi que assim, classificou em segundo por causa de um temporal, caiu no quali, foi caindo para sexto, terminou em sexto. Ele qualificou em sexto e terminou em sexto. Ele manteve a posição e teve boas brigas ali, pau a pau, com nomes de peso no grid. Então eu concordo com o Gui quando ele fala que pro Tsunoda melhorou. Pro Verstappen eu diria que não mudou tanta coisa por causa da blindagem emocional dele. Agora pro Tsunoda com certeza. E pra Red Bull isso é ótimo pros construtores. E também ter os 2 pilotos pode ajudar o Verstappen numa potencial briga pelo pentacampeonato em algum momento, né? Eu acho que é uma notícia que agrada inclusive o próprio Max, porque ele estava totalmente solitário aí nesse campeonato, inclusive isso refletido no campeonato de construtores, no caso da Red Bull. Mas a gente falou rapidamente já das próximas etapas. Singapura deve ser um pouco mais difícil para o Verstappen vencer. Depois, qual a sequência do campeonato? Acho que é a jornada tripla. Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Catar, Abu Dhabi. É isso. Estados Unidos, o Max tem um histórico bom lá, mas acho que a McLaren... tende a ser uma corrida quente. Acho que a McLaren vai estar competitiva, para dizer o mínimo. Aí, Estados Unidos, passado, a gente tem México e Brasil, né? Isso. Essa é a ordem. Tem a questão da altitude, né? Que, via de regra, o turbocompressor da Honda tem ali uma pequena vantagem. Não sei se é suficiente para dar um favoritismo pro Verstappen. Eu acho que pro México um pouco mais, que a gente tá falando de mais de 2.000 metros de altitude, contra 700 metros daqui de São Paulo. Eu acho que pro México é um pouco mais factível falar de favoritismo. Brasil talvez seja um pouquinho mais equilibrado entre os dois. Eu acho que aí pode dar uma bagunçada, assim, uma embaralhada nas coisas. Vamos pegar aqui, ó, ano passado, o resultado... É que foi corrida atípica, né? Tem questão da chuva, isso, caralho, é 4. Teve, ó, o Verstappen foi o vencedor, o segundo colocado foi o Ocon, o terceiro foi o Gasly, né? São Paulo completamente fora como sempre, de base. Pódio duplo da Alpine tá completamente fora do script. O negócio do México, se lembrar bem do tubo compressor, é que se eu não me engano, a terceira pista de menor velocidade média do calendário. Então, apesar de ter essa vantagem no ar mais rarefeito, não usufrui tanto se fosse uma pista como, por exemplo, Spa da vida, ou até mesmo Baku com a sua reta principal.
Então eu vejo o México, além de ter essa vantagem, vai fazer uma diferença, mas acho que vai fazer mais diferença a estratégia de equipe. Que México e Brasil são duas que você tem que ter uma janela perfeita e um undercut perfeito que a Red Bull faz muito bem. Acho que tem uma boa margem aí pro Verstappen diminuir a diferença e se aproximar. Agora, se vai dar tempo de brigar pelo título, aí acho que depende mais de intercorrências no outro lado, no caso, com os pilotos da McLaren. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos.